Glória a Deus, né? Mais uma vez, né, eu quero saudar os irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor. Né? Eu quero, desde já, agradecer os irmãos, a irmã que está presente, né? E quero, desde já, dizer para os irmãos que os irmãos vão sair daqui não da forma que entraram, mas da forma que precisam sair, conscientizados pela palavra do Senhor, né? Porque nós sabemos que existem muitas igrejas aí que estão inchadas, irmão. Existem muitas igrejas que estão cheias, mas não estão com a presença de Jesus. Elas estão lá dentro da igreja e Jesus está lá de fora. Como a igreja de Apocalipse, no capítulo 3, versos 20, que eles estavam lá dentro e Jesus estava batendo a porta lá fora. Então, a grande verdade é que hoje as pessoas querem pregar coisas que vão atrair a presença de pessoas. Hoje você vê que quando as pessoas fazem um show gospel, vão chamar pessoas que estão na mídia. Por que isso? Para atrair pessoas, para atrair multidões. E é bem verdade que Jesus às vezes saía fora da multidão. Nós vamos ver relato que Jesus, muitas das vezes, ele saía do meio da multidão. Por que é que Jesus saía do meio da multidão? Porque Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam ser curados. Você vai perceber que Jesus está no meio da multidão, mas quando ele observa a atitude de Zaqueu, ele vai sair do meio da multidão para ter um encontro com Zaqueu. Então Jesus, ele estava no meio da multidão, mas muitas das vezes ele saía do meio da multidão porque ele dizia: muitos estão falando de boca, mas o coração está longe de mim. Glória a Deus. Então nós temos que aprender, irmãos, que nem tudo que brilha é ouro. Existem muitas pessoas que Deus está procurando adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Deus está procurando qualidade e não quantidade. É bem verdade que as pessoas querem igreja cheia. É bem verdade que as pessoas ela quer estar no meio da multidão, né? Onde tem bastante pessoas. Mas muitas das vezes a multidão atrapalha a gente receber aquilo que Deus tem da nossa vida. É como o joio no meio do trigo. É como ovelha no meio dos lobos. Porque Jesus disse: eis que enviarei vocês como ovelha no meio dos lobos. Então nós vamos entender, irmão, um pouco daquilo que Deus quer para nossas vidas. Deus, ele não quer quantidade. Tem muita gente que vai ficar e a igreja vai subir. Tem muita gente brigando por microfone, tem muita gente brigando por posição, tem muita gente procurando igreja cheia, mas muitas das vezes nós temos que entender que Deus, ele diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Infelizmente essa é a grande verdade. Eu gostaria que os irmãos abrissem nossas Bíblias comigo. Louvado seja Deus. Se você puder passar essa mensagem para alguém, quando você capturar ela lá no YouTube, enviar para quem necessita, envie, irmãos. Porque nós estamos aqui para observar a Bíblia e fazer o bom uso dela. E tem muita gente falando por aí, mas não sabe nem o que está falando. Né? Tem muitas pessoas que falam assim: ah, Jesus disse, né, quem não é contra nós é por nós, deixa pregar. Não, mas tem muita gente pregando de forma errada. Tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. Tem muita gente que está tomando o nome do teu Deus em vão. Então nós vamos, irmãos, entender o que o Senhor realmente quer para nossas vidas. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Né? Se você achar, você fala: eu achei. E o outro, abra comigo, Evangelho escreveu São João, capítulo 10, versículo 10. Quem abrir 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, fala: eu abri, pastor, eu achei. Outro, abra em Evangelho de João 10, versículo 10, por favor. Deixa eu ler então 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, que minha Bíblia está bem mais afiada, né? Está escrito assim, ó. 1 Coríntios
capítulo 10, versículo 2, está escrito: quem está de pé, olhe para que não caia. Versículo 13: não sobreveio sobre vós tentações que não fosse humana, mas fiel é o Senhor, que além das vossas forças não deixará ser tentado, antes com a tentação vos proverá o escape, para que possa suportar. Aleluia, glória a Deus. Quem achou João 10:10? Né? Irmãos, nós vamos fazer uma captura desta palavra do apóstolo São Paulo. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, em primeira mão, ele vai dizer, no versículo 12 de 1 Coríntios 10, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, quem está de pé, olhe para que não caia. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele acompanhou nas Escrituras Sagradas as mensagens que Jesus ele mencionou aos seus discípulos, que ele diz o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque a carne é fraca e o espírito está pronto ou é forte. Então Jesus ele está dizendo: olhai, vigiai e depois orar, porque tem muita gente, irmão, que vigia e ora muito, mas olha pouco. Existem muitas pessoas que estão caindo em tentações, pessoas estão caindo na beira do abismo, estão caindo na cilada de Satanás. Por que estão caindo? Porque Satanás, ele sabe o ponto fraco das pessoas, e muitas das vezes Satanás, por saber o ponto fraco das pessoas, é ali que Satanás ele vai investir. Se a pessoa ela tem mania de gostar de dinheiro, é ali que Satanás vai investir. Nós não podemos gostar de dinheiro, nós devemos dizer que precisamos do dinheiro e devemos saber fazer bom uso do dinheiro. Tem muitas das vezes pessoas que não investem, meu irmão, no seu próprio ministério, na sua igreja, e quando isso acontece, Satanás fisguei. Pessoas que não dão dízimo, não dão oferta, pessoas que não produzem fruto dentro da casa de Deus, pessoas que não estão fazendo mais a vontade de Deus, e aí faz a vontade da carne, porque a carne se enfraqueceu. Eu tenho que pagar as contas, pois eu não vou dar meu dízimo, que a igreja não precisa. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Deus quer fazer de mim e você uma oferta viva. Deus quer fazer de mim dízimos na presença dEle. Não é o seu dinheiro que Deus quer, é a sua fidelidade que Deus quer. Não é o seu dinheiro que Deus quer, mas é a sua atitude que Deus quer. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm caído nos laços do diabo, porque a carne está falando mais forte. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo categoricamente para uma igreja. Ele não está dizendo para pessoas que não são crentes, mas sim para pessoas que são crentes. Ele está dizendo: quem está de pé é uma pessoa que é crente na presença do Senhor. Olhe para que não caia. Aí no versículo 13 ele vai dizer: não sobreveio sobre vós tentações que não fosse humana. O diabo vai usar o tentador vai usar o ser humano, o tentador vai usar o ser humano, o diabo vai usar o ser humano para tentar tirar a gente do foco, para tentar tirar a gente da presença de Deus, com palavras, com atitudes, para enfraquecer a nossa fé. E quando isso acontece, nós estamos dando ênfase a Satanás, estamos dando crédito a Satanás, estamos desacreditando no Deus que pode fazer tudo o impossível na nossa vida acontecer. Irmãos, tem muitas pessoas que estão assim, acham que não precisa. Então nós temos que arrancar páginas das nossas Bíblias. Se não precisa, tem gente que vem na igreja por interesse, irmão. Tem gente que vem na igreja, eu vou ali em São Joaquim, porque lá Deus está falando. Eu vou ali em Dona Mariazinha,
Porque Deus está falando, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, mas a gente precisa entender se a gente precisa, que a gente está no lugar que Deus quer. Nós precisamos entender, Deus está em todo lugar. Jeremias 23:23, és Deus de perto e Deus de longe, mas a gente precisa entender que é lá que Deus quer a gente, porque a Bíblia vai dizer que é caminho para o homem parece perfeito, mas no final dele são caminhos de morte. Aleluia. Glória a Deus. A carne às vezes fala, irmão. E a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas é contra os principados das potestades e as hostes. O que é isso? A gente negar o nosso eu, negar a nossa vontade e acreditar mais em Deus. Eu vim para cá sem enxergar, o diabo tentou me parar. Eu vim para cá com o dente quebrado, o diabo tentou me parar. Mas aqui eu estou, Satanás, para dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que bota desculpa para não ir para a casa de Deus, fazer a obra de Deus, irmão. O diabo está fazendo as pessoas sentir vergonha. Para eu não vou hoje porque eu estou fumando, porque eu pequei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Irmãos, algo interessante é que a gente muitas das vezes tem caído em ciladas, em laços satânicos, que ele 24 horas luta contra a gente. Ele lança arco, ele lança flecha, cetras, dardos, né, para tentar atingir as nossas vidas. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, na obediência, Ele quebra o arco, Ele quebra a lança, Ele destrói os ferrolhos de ferro, os portais de bronze, para nos dar vitória. É isso que Ele quer fazer, eu e você, um crente vitorioso. Quem achou o Evangelho de João 10:10? Irmão, pelo amor de Deus, na Bíblia não, vou falar também. Então, achou e fechou? Não vigiou. João 10:10, eu vou ler. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a ter com abundância. Olha aí, quem disse isso? Quem disse isso? Jesus, quem disse isso? Jesus, quem escreveu? João. Ele está dizendo: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão dessa história? É o diabo. Mas Jesus está dizendo: mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Aleluia. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Mateus capítulo 4. O Espírito Santo, ele vai conduzir Jesus ao deserto. O Espírito com E maiúsculo vai conduzir Jesus ao deserto com um propósito. Que propósito é esse? De fazer Jesus passar pelo que ele passou para instruir a mim e a você, para fazer eu e você entender os desígnios de Deus para nossas vidas, para que a gente venha obter os propósitos, os objetivos que Deus tem para mim e para a sua vida. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto para ser tentado por mim, né? Foi pelo diabo? Pelo diabo, né? Então, o que vai acontecer? O diabo vai chegar até Jesus Cristo jejuando ali 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. É verdade ou mentira? O diabo vai sair de imediato? Não. Ele vai tentar Jesus. Jesus está jejuando, Jesus está orando, mas o diabo vai tentar. A gente precisamos aprender. Texto sem contexto é pretexto para uma grande heresia. Precisamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tem texto na Bíblia que vai dizer que não sai casca de demônio senão por jejum e oração. Então preste atenção que eu vou ensinar para vocês aprender.
Nem sempre o diabo vai sair da minha e da sua vida quando eu e você estiver orando e jejuando. Nem sempre o diabo vai sair da minha e da sua vida, vai parar de tentar a mim e a você quando nós estivermos jejuando e orando. Preste atenção, crente. Está na hora da gente aprender, está na hora da gente amadurecer, está na hora da gente entender o que Deus quer falar com a gente. Glória a Deus. E fazer a vida da gente. Ali havia um propósito de Deus. Hoje eu entendo o porquê Jesus passou o que passou. Mas antes eu não entendia. Jesus disse: o que eu vos faço agora não entenderão, mas mais tarde entenderão. E o que vai acontecer, gente? O diabo vai dizer para Jesus: está com fome? Não é assim? Quem conhece essa história? Ninguém conhece que não? Amém. Está muito fraquinho hoje. Amém. Quem que aprendeu hoje aí? Amém. O diabo vai dizer para Jesus: está com fome? Sim ou não? Sim. E o que o diabo vai falar para Jesus? Transformar as pedras em pães. Aí eu pergunto a você, irmã Eliane, que me respondeu. O diabo vai falar para Jesus transformar as pedras em pães porque Jesus estava com fome, sim ou não? Sim. E por que ele não foi lá e transformou? Ele queria tentar Jesus. Você está pegando isso aí? Amém. Tem muitas das vezes pessoas que vêm na tua vida para te tentar, te perturbar o teu juízo, tirar a tua paz, tirar você do foco. Verdade. Tem pessoas que às vezes falam com você ao invés de agir na sua vida. Tem pessoa que às vezes te critica ao invés de te ajudar. Tem pessoas às vezes que falam que você está passando isso, aquilo, que vai acontecer ao invés de te ajudar. Tem pessoas que essa palavra precisa chegar até ela, porque é ela que precisa aprender e se converter de verdade. Glória a Deus. Deus. Jesus, ele vai ser transportado para o vinagre do tempo, sim ou não? Sim. E o diabo vai dizer para Jesus: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que tome nas suas mãos e não tropece em pedra. Que Jesus vai responder: não tentarás o Senhor seu Deus. Aí eu pergunto para você: por que o diabo não pulou? Hã? Porque ele queria quebrar o propósito de Jesus. Muitas das vezes tem pessoas que entram na nossa vida e falam que você é incapaz, fala que você não vai à frente. Ela que vai e prova para você. Tem pessoas que olham para você e dizem que você não é nada. Ao invés de te dar uma palavra de carinho, de conforto, de te levanta, né? Como Isaías disse, um ou outro ajudou o seu próximo, diga seja forte, né? Às vezes ele tem que pegar e ele fazer no seu lugar ao invés de te criticar, ou te ajudar ao invés de te criticar e te botar para baixo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa virou para mim e disse para mim assim: pastor, eu tive um sonho com essa pessoa, né? E eu vi ela matando cobras, e não ela pegava. E quando foi essa semana, eu contei para essa pessoa e ela disse: pastor, teve um camarada que viu o senhor botando a placa lá no alto, na escada do muro, na frente da igreja, e disse assim: aquele pastor, ele está mentindo, ele enxerga assim, ele botou a placa lá em cima. Aí essa pessoa falou: pastor, eu desconjuro, ele até desconjurou, que ele não é crente, né? Ele até falou assim: eu quero ter a sua vista carnal, eu quero sim ter a sua vista espiritual, porque o senhor tem uma visão espiritual muito boa, né? Aí ele disse que me defendeu e falou o seguinte: por que ele é aposentado então? Se aposentou, né? Aposentado, né? Aí eu falei para ele assim: deixa ele lá me denunciar, lá para ver se realmente eu tenho um problema ou não. Então tem pessoas às vezes, irmão, que não veio te ajudar, elas querem te criticar, querem tirar a sua paz. Eu disse para ele: poxa, isso é música para os meus ouvidos. Pastor, isso é um Judas? Eu falei:
crucificado. Ele disse: Pai, se for possível, a parte de mim esse cálice, mas todavia não seja minha, mas seja a sua vontade, por 3 vezes. Mas ele optou em obedecer, irmão, meu pai. Então Judas deu essa ajuda para Jesus, foi um instrumento de Deus na vida de Jesus para que Jesus fosse crucificado. Amém ou amém? Então, muitas das vezes, pessoas entram na nossa vida como Judas, como amigo. Judas não é inimigo, Judas é amigo, ele faz a obra se cumprir na nossa vida mais rápido. Eu disse para ele assim: sabe o que acontece? Ele deve ter, essa pessoa tem a vista boa, mas não faz o que eu faço. Tem as pernas boas, saúde boa, tá bem, mas não vai para a igreja, não quer nada com Jesus, né? Então eles investem para a gente parar, irmão. Aí eu falei: ai de mim se eu parar. Quantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então, são pessoas que são tentadores, são usadas pelo tentador para nos tentar, para tirar a nossa paz, a gente do foco, irmão. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João 10:10: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabe o que é viver uma vida abundante na presença do Senhor? A gente ter tudo que Deus tem para a nossa vida através da pessoa de Cristo. Porque tudo que Ele conquistou naquela cruz é direito nosso, é nossa herança, irmão. É uma promessa que veio para nossas vidas. Aí o que vai acontecer? O diabo vai olhar para Jesus, vai transportar ele para a cidade santa. E o que ele vai dizer para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus vai dizer para ele: vai, Satanás, só a Deus adorarei, só a Ele eu me prostrareis, né? Então o diabo quer ver a gente prostrado muitas das vezes. Prostrado em quê, pastor? Em frente de uma televisão em vez de vir para o culto. Prostrado, né? Em frente de um jogo de vícios, de baladas, de noitadas, de cansaço. Porque o diabo muitas das vezes bota cansaço para as pessoas não virem para a igreja. Ele suga as energias do Senhor. Por que o Senhor disse: a alegria do Senhor é a nossa força? Porque o diabo ele suga as nossas forças, ele suga as nossas energias, ele rouba a nossa estrutura, ele não rouba da gente a nossa paz, para que a gente não venha ter força diante de Deus, a gente não consigamos caminhar e a gente venha ficar prostrado. Então o diabo ele luta 24 horas desse jeito. E a gente precisa entender, irmão, o que Deus tem para nossas vidas e requer de nós. Essa semana eu falei para a pastora: olha, estou sendo muito bombardeado. Eu nunca vi tanto. Teve uma pessoa que pediu, né? Eu vou citar nomes, mas eu vou falar, eu tenho que falar, eu tenho boca, eu vou falar. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ô glória! O Espírito Santo está me conduzindo a falar coisas para você aqui nessa noite. Porque quer ouvir Deus? Aí você vai falar: quero, mas você tem que ouvir a mim para poder ouvir a Deus. Porque hoje aqui eu sou anjo da igreja e sou profeta do Senhor para a sua vida. E alguém vai me pedir uma laranja da terra. Aí eu disse para a pessoa: poxa, essa laranja é para fazer doce. Eu não vou te dar uma laranja não. Aí eu peguei uns 20 limão mais ou menos e dei para a pessoa: vou fazer suco. Já que é para fazer suco, eu vou te dar uns 20, deu uns 20 limão, né? E aí a pessoa essa semana, na minha ausência, foi para outras pessoas e disse: aí eu acabei de arrancar uma remessa, eu e o irmão Ronald de lá. Não foi, irmão Ronald? Aí quando foi essa semana, eu acabei de arrancar outra remessa. Aí a pessoa chegou lá e disse: aí, viu? Ei, tá vendo? Olho grande. Eu pedi a laranja e não deu. A laranja tá aí, ó. Aí minha esposa disse que me defendeu, né? Disse que me defendeu. Eu acredito que é minha esposa. Mas eu pergunto para você, irmão: o diabo ele é sagaz. O diabo ele é astuto, ele é asqueroso, ele tenta tirar a nossa paz. Ele tenta, às vezes, de um lado e de outro, tentar nos derrubar, irmão. Tentar esmorecer a nossa fé. E aí eu fiquei triste.
Aí eu falei para a pastora, mas eu não vou abaixar minha cabeça, porque Satanás ele está no quinto dos infernos, porque nem debaixo dos meus pés eu pego. Se tiver um cesto que ele vai para lá. Então o que eu quero dizer para você, vai ter muitas pessoas contra a sua vida, para poder tentar te parar. Mas o que você tem que fazer? Só Deus sabe como que você entrou por essas portas. Só Deus sabe como tem sido, talvez no seu trabalho, talvez na sua caminhada com o seu vizinho, dentro até mesmo da sua casa. Só Deus sabe o que você tem passado, irmão. Às vezes o próprio crente de outras igrejas manda a palavra para nos confrontar, pessoas que não têm capacidade, pessoas que entraram pela janela caindo de paraquedas, pessoas que estão aí, irmão, sem beira, pessoas que não têm estrutura, não têm qualificação, pessoas que estão para poder falar as coisas de qualquer maneira, porque não tem entendimento. Porque se tivesse, não saía da presença do Senhor. Porque a vontade de parar, às vezes, todo mundo tem. Hoje, quando eu saí de casa para a igreja, eu me ajoelhei. E eu falei com o Senhor, nunca me deixe sair fora da tua presença, Senhor. Eu sei que sozinho eu não vou vencer, porque sem ti nada eu posso fazer. Mas contigo eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não me deixe parar, Senhor, não me deixe olhar para trás. Eu, antes de eu sair de casa, eu me ajoelhei de frente com o meu guarda-roupa, antes de pegar a minha roupa, e eu orava dessa forma ao Senhor. Essa semana nós tentamos de todas as formas colocar água na caixa, porque a bomba não funcionava. Eu sacudi um pouco a pastora, sacudi um pouco a irmã de Diaconisa da Conceição, eu sacudi um pouco, nada, não conseguimos, irmão. Ah, que tem que colar, que tem que fazer isso. Pergunta ao meu filho Pedro, ele está aí que não deixa eu mentir, o cano soltou tudo, não soltou, Pedro? Soltou o cano para tudo quanto é lado. Eu falei, agora quem poderá nos salvar? Aí eu perto do poço, eu falei, Jesus, é para ti, me capacita. Peguei o cano sem cola, pá, como foi, Pedro? E pá, para lá, e cola dali, mete o cano dali, mete o cano daqui. Liga lá, Pedro, a água subiu, jogou água para tudo quanto é lado, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor dos Senhores, é o Deus de Deus, o Rei dos Reis, e Ele reina nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem pessoas que não entendem. Se eu subir para pôr a placa ali, porque Deus mandou eu colocar, eu senti fazer isso. Porque talvez se fosse outra pessoa, caía, irmão, se quebrava até morria. A gente não sabe, porque nas coisas de Deus não é qualquer um que pode tocar. Lembra de Davi? Davi queria fazer um templo sagrado ao Senhor, e ele não podia, porque ele tinha de mão manchada de sangue. E ele disse, mas da sua semente sairá vai nascer um que vai fazer um templo, que foi o templo de Salomão, irmão. Nem todo mundo é apto para pôr as mãos nas coisas de Deus. Lembra do rei que foi tocar nos utensílios sagrados do Senhor? O que é que aconteceu? Um dedo escreveu a sentença dele de morte. Lembra quando a arca caiu, que o sobrinho de Davi foi lá e meteu a mão e ele foi fulminado? Lembra disso? Lembra de quando Acã pegou os utensílios sagrados do Senhor? O que é que aconteceu? O povo foi derrotado, irmão. Então não é qualquer um que pode fazer as coisas. A minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. O meu filho mais velho, coração quebrou a chave na porta. Ninguém conseguiu tirar, nem ele, e nem ela, nem ninguém. Aí o que aconteceu? Ela pediu para me tirar, irmão. Isso é coisa para crente, tá? É só quem é crente, quem acredita, vai acreditar no que eu vou falar. Ela está aqui, se eu estiver mentindo, ela pode me gritar aqui, mentiroso, não é verdade. Mas se for verdade, ela pode dar glória a Deus misturado com aleluia. Ela pediu para mim poder arrancar a ponta da chave. Eu só coloquei o dedo para poder passar a mão na pontinha, para poder ver se dava para tirar com alicate ou qualquer coisa, outra coisa parecida, irmão. Porque eu estava tentando assim, perceber o que eu poderia fazer para tirar a pontinha da chave. Porque eles com a visão boa não conseguiu. Irmão, para a glória de Deus, isso é para crente, é coisa para crente. Eu sou encostado
pontinha, grudou no meu dedo e saiu para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, que eu sei em quem eu tenho crido, irmão. Deus salve, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Tem coisas que a gente faz que não é a gente que faz. É Deus que faz em nosso favor, irmão. Pode ter certeza disso, irmão. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Talvez você tenha andado na caminhada e talvez o seu objetivo é ir para a casa de Deus. Aí muitas das vezes as pessoas, para te aterrorizar, as pessoas não vai para a igreja, é porque está acontecendo isso, aquilo, outro. Aí você vai para a igreja, porque o seu alvo é Cristo, porque o meu alvo é Cristo. Aí você vai para a igreja, aí está acontecendo uma série de coisas, aí uma voz pega do céu e faz aí você lembrar, pode ir, porque mil cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fé, irmão. Santo Deus. Isso é ser crente. Oh, Deus. Porque para seguir a Cristo tem que ser crente de verdade. A gente não pode ter meio termo. A gente não pode ter meio termo. Quantas pessoas muitas das vezes falam, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí fica em cima do muro. Aí fica igual ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É uma coisa terrível. E a gente precisamos entender. Glória. A gente precisamos acreditar, irmãos. Uma vez eu estava num bairro muito popular, maior bairro da América Latina. E aí, eu era presidente de mocidade na época, há um tempo atrás, e eu não tinha muita capacidade, né, para desmiuçar a palavra, para evangelizar, mas eu ia. Eu estava aprendendo, eu estava buscando, eu estava estudando, eu estava me qualificando, eu estava me capacitando, eu estava indo para a escola dominical, eu estava aprendendo, eu estava indo em cursos, fazendo cursos, e eu estava começando a botar em prática. Eu ia para centro de recuperação, eu ia para manicômio, eu ia para muitos lugares, né, com pessoas qualificadas, capacitadas, que também estavam indo para poder fazer com que a gente fosse capacitado. E até que eu comecei a botar em prática. E quando eu cheguei lá, né, as autoridades estavam aprendendo uma equipe de pessoas, e eu comecei, a gente sem perceber, evangelizando tanto uns como o outro, e eles pegando, agradecendo. E quando nós percebemos, aí tem um que falou, rapaz, se eu soubesse, vocês são doidos, se eu soubesse eu nem evangelizava, por quê? Né? Então sempre tem que ter alguém no nosso meio, irmão, ou junto, para tentar jogar o balde de água fria. Lembra de Tomé, quando Jesus disse que ia para Betânia, que ele tinha sido apedrejado? Ele voltou, recuou e depois voltou, depois de 4 dias, né? 4 dias ali contados. Lázaro já cheirava mal, que disseram e tal, aquela coisa toda, né? Mas antes disso, no meio dos discípulos, entre eles ali, um condiscípulo, Tomé, chamado Dídimo. E o que vai acontecer com Tomé? Tomé vai virar os condiscípulos, que é os outros discípulos, igual a ele. Nós vamos lá para morrer com ele, nós acabamos de ser apedrejados lá. Aí Jesus vai, corrige Tomé, na frente de todos, né? Toma lá da cá, né? Toma lá da cá, né? Vai e volta. Ô Tomé, me diz uma coisa, o dia tem 12 horas, rapaz. Se andarmos de dia, não tropeçamos, porque nele é luz. Mas se andarmos de noite, tropeçamos, porque na noite há trevas, né? Então Jesus deu uma novo dele para ele aprender. Então, nós vamos perceber que no meio do povo de Deus tem pessoas assim, né? Tem 2 tipos de pessoas, né? Aquele que crê para ver o milagre acontecer e aquele que precisa ver para crer, para poder o milagre acontecer. Tomé era um que
precisava ver para crer. A mulher do fluxo de sangue era outra, que precisava acreditar para ver o milagre acontecer. Tomé, ele disse o seguinte: se eu só tocar nas marcas do furo do escravo, eu acreditarei. Aí sim eu acredito. E a mulher do fluxo de sangue, ela vai dizer: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então a gente precisamos entender qual é a fé que nós estamos exercendo hoje. Se é a fé de Tomé, que precisa ver para crer, tem crente assim. Eu não acredito que o pastor Eduardo colocou o dedo lá e um pedacinho de chave saiu. Existem pessoas assim, irmão. Só que eu não estou nem aí para elas. Eu não estou nem aí para essa raça de crentes, sabe por quê? Porque a minha Bíblia, ela relata que no dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor! Só que vai ser tarde demais para essas pessoas que não acreditam, irmão. Tomé, ele ainda teve uma oportunidade. Mas quantos não vão ter essa oportunidade, irmão? Quantos não vão ter? Quantos não vão ter? Sabe por quê? A Bíblia diz que se nós temos fé em Deus, que se nós tivermos fé e disseste monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, mas não duvidar no coração, assim será. A Bíblia diz que a fé não vem de nós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas ela é a certeza das coisas que se esperam. E o que é que nós estamos esperando na nossa caminhada? Nós estamos esperando a vinda de Cristo. Nós vamos observar, irmãos, que eu estava conversando com um irmão essa semana, que o casamento mais legítimo é o casamento judaico. Eu já fiz 2, né? Não sei se eu fiz 2 ou 3, não lembro bem, ou 4, eu não recordo, é que eu fiz 2. E o casamento mais legítimo é o casamento judaico. Por que o casamento judaico é o mais legítimo? Porque o casamento judaico é a noiva que fica aqui no altar esperando o noivo. Mas o casamento tradicional que a gente vê, muitas das vezes brasileiro, vamos colocar assim, usa-se uma tradição do noivo ficar aqui à frente esperando a noiva chegar, sim ou não? Sim. Não é assim? O noivo fica aqui, ó, todos de terninho, aí a noiva lá, e quando ela aí a noiva vem, né? Mas é o contrário. Por quê? Porque o casamento mais legítimo é o que fica aqui sendo a noiva, e o noivo vem. Porque a Bíblia relata que nós somos comparados de Cristo o quê? A noiva de Cristo. Parabéns. A noiva de Cristo. Nós somos comparados à noiva. E nós, como noiva, estamos esperando o noivo, que é Cristo. Pegou aí, irmão? Então tem muitas coisas que a gente precisa aprender, irmão. Tem muitas coisas que a gente vê de forma errada. Age de forma errada, e a gente segue essas tradições, né? Porque Cristo, ele vê eu e você como noiva, não tem sexo. Nós vamos ser colocados um corpo de glória. O que significa um corpo de glória? É um corpo sem sexo, como de anjos. Não vão ter parte, né, íntimas. Não vão ter um corpo glorificado em Cristo. Então, Deus não vê a gente em forma de sexo, né? Ele é o noivo e nós somos a noiva, e ponto, acabou. A noiva quer dizer de uma forma em geral. Não está dizendo que é feminino, é de uma forma em geral. É igual os pais. Quando fala reunião de pais, vai tratar não sei
sentido do marido e da mulher, do esposo e da esposa. Reunião de pais. Agora tem outro sentido que é tratado, que a gente muitas das vezes precisamos entender, né? Quando é dia dos pais, aí vai falar da parte do homem só. Quem está pegando isso aí? Né? Dia dos pais, tem dia das mães e dia dos pais. Aí está falando no sentido feminino, que é dia das mães, e no sentido masculino, que é dia dos pais. Mas agora, quando fala em reunião de pais, está falando de uma forma geral. Quem está pegando isso aí, irmão? Então a Bíblia tem que ser assim. O que Paulo diz para Timóteo? 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então Paulo já está dizendo para Timóteo: tem muitas pessoas que não sabem manusear a Bíblia, irmão. Tem muitas pessoas que elas estão fazendo uma coisa terrível. Uma coisa que uma pessoa está aprendendo. A pessoa está aprendendo, ela está dando os primeiros passos, ela vai começar a errar. Por quê? E o pastor tem que entender isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o varão que é perfeito, ele não tropeça em palavra. Todos nós vamos errar, mas a gente vamos errar tentando acertar. E quando isso acontece, isso é bom, mas o ruim é quando a pessoa acha que já sabe tudo, é o dono da verdade. Isso não é bom, irmão. A gente precisa aprender a cada dia, irmão. A gente precisa entender o que Deus quer para a nossa vida. Se eu quero fazer uma coisa bem feita, que faça eu. Eu estava conversando com o irmão, para encerrar, que as coisas estão assim. O irmão às vezes fica lá comigo e a gente morre de rir, né? Aí ele falou: estou vivo aqui, você ficou morto não é? Mas é o sentido da palavra. Mas morre e vive de novo, né? Igual a gente pega, às vezes o coração sai pela boca, a gente pega o coração, bota dentro de novo. Brincadeira, irmão. É brincadeira, só para descontrair. E eu falei para o irmão que meu filho perdeu R$20. Eu fui comprar uma raçãozinha, né? Com ele, aí enfrentamos o filho e mais fila, né? Numa casa de ração aqui perto de casa. E aí quando foi procurar, cadê o dinheiro? Pai, bolso tá furado, caiu o dinheiro. E voltamos para pegar o dinheiro. Chegamos em frente de casa lá, R$20, uma nota de 20. De longe ele andou rápido comigo. Aí eu falei: já achou o dinheiro. Quando ele andou rápido, veio um camarada de bicicleta, irmão, sem freio, sem chimate, meteu no pé no pneu, meu irmão, e quase matou a gente com a bicicleta. Ele pegou a gente. Olha, foi uma coisa aí, eu contei isso com o irmão rolou de rir. Ele também viu a grana? Viu porque ele ficou olhando, o filho ficou olhando pro chão para ver, aí ele percebeu, aí viu de longe. Não sei, eu que não estou vendo nada, né? Eu só sei que eu pulei fora para não morrer atropelado. Olha, mas o irmão rolava de rir. Então, irmão, você vê como é que o mundo está vil, né? O mundo está assim. Porque as pessoas, por causa de R$20, por causa de uma coisinha pequena, ela quase mata o outro, irmão. Então a gente está vivendo no mundo cheio de peçonha mortal, cheio de rapinas, né? Então são pessoas que ela não quer ver o bem do seu próximo. São pessoas individualistas. São pessoas que querem ver a sua igreja cheia dos outros vazia. São pessoas que estão orando ao contrário, estão fazendo oração de feiticeiro. E quando isso acontece, o local fica em declínio, fica uma atmosfera espiritual. Porque a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordar na terra acerca de qualquer coisa, será concordado lá no céu de glória. Aleluia, glória a Deus. Se as igrejas se unirem para orar num só propósito, num só favor, esse lugar vai mudar, irmão. Almas vão se render aos pés do Senhor. Vidas vão ser alcançadas. Famílias vão ser abençoadas. Mas tem pessoas que falam: se você sair da igreja, o diabo, vai ser a vida de fulano, de ciclano. Não sai não. Então bota o terror psicológico, irmão. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aonde é para marchar, aonde é para permanecer na presença do Senhor.
apodrecer, estão em declínio, estão com ministérios afundados, já não tem um Espírito Santo que já não há muito tempo e já não percebeu, estão profetizando aí maldições, estão profetizando ruínas na vida das pessoas. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Aquele ladrão da cruz ele estava condenado à morte. Jesus estava ali. O outro da esquerda escarneceu, não acreditou. Ele, rapaz, se tu é filho de Deus mesmo, desce daí, salve-te aqui a nós. O da direita vai olhar para ele e vai falar, rapaz, fica quieto aí, porque nós estamos aqui perecendo, fizemos algo terrível e estamos pagando por isso. Mas esse homem, esse justo, ele não fez nada. Ele vai olhar para Jesus, lembra de mim para entrar no meu reino. Jesus olha para ele, já, entrarás comigo no meu reino, filho. Jesus ganhou ali naquele momento, irmão. Eu acredito que quando os dois fecharam os olhos, aquele homem que pediu a Jesus já estava lá no céu de glória. Fica uma promessa para mim, para você. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Se a gente estiver no caminho do Senhor obediente, irmão, acreditando, se a gente fechar os olhos hoje, a gente vai acordar lá em cima. Oh, por que Jesus? Milagre aconteceu, glória! A gente vai estar lá em cima, irmão. E lá o Senhor vai secar toda a nossa lágrima. Se você está chorando por causa de alguma coisa que ainda você não conseguiu, né? E talvez Deus não te deu, porque Deus sabe o porquê. Porque se Ele te desse, talvez você não estaria na presença do Senhor. Muitas das vezes a gente ora e não recebe porque pedimos coisas má, e Deus não quer o nosso mal, né? Deus não quer o nosso mal. Deus ele diz para mim e para você em Jeremias: sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamento de paz e não de maus, para vos dar assim a fim que desejar. Então passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus ele sabe o pensamento que Ele tem sobre a tua vida. Deus ele vai enxugar toda a sua lágrima, meu irmão. Pode ter certeza disso. Quantas pessoas elas já pediram para mim orar, né, pelo casamento, né? Pessoas que muitas das vezes a pessoa estava casada já com outro, já com filho. E eu tenho que dizer, esse tipo de oração Deus não vai ouvir. E a pessoa chorar, eu abraçar a pessoa e eu falar com ela assim: pode ter certeza de uma coisa, continue caminhando, que hoje você chora, mas naquele grande dia Deus vai enxugar toda a sua lágrima. Deus vai aliviar toda a sua dor. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Dias melhores virão. Deus ele vai fazer se cumprir na tua vida todas as promessas. Aquilo que eu não posso fazer na sua vida, existe alguém que ele é poderoso e ele fará tudo se cumprir na sua vida. Deus ele promete, ele cumpre. As promessas dele vai se cumprir na minha, na sua vida. Pode ter certeza. A caminhos que para o homem parece perfeita, mas há caminhos de morte. Então, irmão, há caminhos de morte, mas o caminho de Jesus é de vida e vida eterna. É de vida e vida para a abundância. Segura a mão de pé nessa noite. Calabaça, calabaça. Ui, calabaça, calabaça. Eu vou louvar um louvor aqui, irmão. Quero louvar esse louvor para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas sabe de uma coisa, Deus ele está ouvindo a sua oração. Deus ele conhece o seu coração, ele sabe o dia da vitória, ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Dias melhores virão, pode ter certeza disso. Continue caminhando. Talvez hoje você não tenha entendido os porquês de Deus, o porquê isso, o porquê aquilo, pastor. É tanta luta, é tanta prova. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, tu também vencerá. Jesus ele deu essa sentença para mim e para você. Ele venceu este mundo e nós com ele venceremos também esse mundo hostil, este mundo vil, este mundo cheio de peçonha mortal, cheio de calúnia, de fracatura, cheio de invejoso, cheio de perseguidores,
Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. As tuas palmas. Se atentamente ouvir a sua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais se desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu sempre vou te obedecer, custe o que custar, Senhor. As palmas do Senhor, meu irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Calabás, calabás, calabás. Oi, calabás, de calaçu, de calabás, tu. Xalamanarabá, calabás. Oi, alaçu, de calabás, de calabás. Xalamanarabá, calabás, de calabás, de calabás. Ele alaçou, alaçou, que assu, alaçou, alaçou. Xalamanarabá, de calabás. Ele que alaçou, de calabás, de calabás, de calaçu, calabás, de calabás. Rasturi que asco, ele que assou. Xalamanarabá, de calabás. Ele que assou, calabás, de calabás. Ora, sore, calabás, de calabás, curicás. Mante, de calabás. Ele deixava a suricar, a irmã trouxe aqui. Ora, sore, calabás. E vem que a suricalabás, curicalabás. Xalabás. E vem que a suricalabás. Xalabás, curicalabás. Eu não conheço a irmã, Xalabás. E bebê calaçuri calabarabacalabás. Xanarai de calas de que cai. Eu não sei se é a primeira vez que a irmã vem aqui, é a primeira vez? É a segunda vez? Narasturi calabás de que assuri. Mas o Senhor manda eu te dizer, Narasturi que astorei calabarabacalabás. Xanarai. Eu vejo uma grande obra na sua vida.
E quando a irmã entrou por dentro dessas portas, eu via com coisas que foi mandada, enviada contra a irmã caindo por terra. Através da fé da irmã, Deus está dando vitória, minha irmã. Através da sua busca, Deus está te dando vitória. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Deus está te dando vitória. Eu vejo descendo ouro e calasturi e calaste, uma aliança de fogo. E eu vejo Deus pairando com esta aliança sobre ti e trazendo um renovo sobre a tua vida. Não sei se a irmã já foi evangélica, se afastou, mas eu vejo Deus te levantando. Eu vejo o Senhor te levantando. Grande será a vitória na sua vida. Eu vejo Deus fazendo coisas no seu lado. Não sei nem aonde a irmã mora. Eu vejo coisas que foram feitas caindo por terra hoje. Abra tua mão direita assim, ó. Na tua mão direita Deus está colocando uma serpente. Pegarás serpente. Pega o teu pé direito. E debaixo dos teus pés, Deus está fazendo você pisar sobre um escorpião. Ó, bate assim com o seu pé 3 vezes, ó, acredite, Deus está te dando vitória. Os sinais seguirão àqueles que creem. Em nome do Senhor pegará a serpente, pisará escorpião, falará novas línguas, colocará mãos sobre enfermos, serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Deus está te dando vitória, hein? Eu vi que o mal que estava te perseguindo, ó, Deus está entregando a sua irmã hoje. Eu não sei o que é, mas existia um mal que estava te perseguindo. Deus está te dando vitória hoje. Tu crê nisso? Deus está te dando vitória hoje. Vai sair de hoje com a tua vitória. Depois tu vai dar um testemunho, hein? Amém. Grande vai ser a sua vitória. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Estou todo arrepiado. Grande será a tua vitória, minha irmã. Tá? Pode sair daqui com certeza da vitória. O ladrão veio para matar, uma vai destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus está dando vitória para a irmã hoje. Recebe essa palavra. Tu não vai sair daqui com as suas mãos vazias. Deus está fazendo coisa. Vamos aplaudir Jesus que ele merece, amém? Glória a Deus, amém? Parar por aqui, tá? No nome de Jesus Cristo, tá? Louvado seja Deus, tá? Eu quero agradecer a irmã Eliane por poder confiar na gente, irmão Ronte. A Bíblia diz que quando o profeta vai falar algo, ele tem que falar diante da igreja, para que seja julgada a profecia.